Quando alguém começa a nutrir sentimentos profundos, o jogo interno deixa de ser apenas sedução e se torna um delicado processo de descoberta. Não é raro que, antes de se entregar de fato, ele observe, questione e até provoque pequenas situações para entender quem você é de verdade. Esses momentos não são apenas testes no sentido superficial, mas sim portas para o inconsciente, onde se revelam intenções, medos e padrões ocultos. À luz da psicologia analítica, cada teste pode ser visto como um reflexo da própria busca por segurança e conexão autêntica. Por trás de cada gesto está o desejo silencioso de encontrar alguém capaz de acolher tanto a luz quanto a sombra. Se você já passou por isso ou reconhece esse tipo de movimento, deixe nos comentários. Estou pronta para me conhecer mais profundamente. Sua afirmação é o primeiro passo para compreender o que realmente está acontecendo. Já aproveita para dar seu like, inscrever-se no canal e deixar seu apoio nos comentários. Isso fortalece esse espaço de consciência e nos permite seguir compartilhando conteúdos como esse. Segundo Carl Jung, toda relação humana é permeada por conteúdos conscientes e inconscientes que influenciam a forma como nos aproximamos e confiamos em alguém. Quando uma pessoa começa a se apaixonar, seu inconsciente pode ativar mecanismos sutis para validar se o outro é digno de acolher seu mundo interno. É nesse contexto que surgem os testes, comportamentos, perguntas ou situações que revelam mais sobre quem está sendo observado do que sobre quem observa. Na perspectiva junguiana, esses testes estão fortemente ligados ao processo de projeção. Inicialmente tendemos a projetar no outro nossas expectativas, ideais e até feridas antigas. Ao testar, buscamos confirmar se a pessoa se encaixa nesse molde ou se será capaz de lidar com nossas imperfeições quando o véu das projeções cair. Outro conceito essencial é a sombra, o conjunto de aspectos que reprimimos ou não reconhecemos em nós mesmos. Muitas vezes, o teste envolve expor indiretamente partes dessa sombra para ver se o outro as aceita ou rejeita. Isso é um passo inconsciente rumo à individuação, processo pelo qual integramos diferentes aspectos de nossa psique para nos tornarmos mais completos e autênticos. Também entra em cena a integração dos polos masculino e feminino, ou anima e animus, que Jung descreveu como forças internas complementares. Em um teste emocional, pode haver a tentativa de equilibrar a energia de ação e proteção com a energia de receptividade e empatia, buscando no outro um reflexo harmonioso dessas qualidades. Compreender esses movimentos significa enxergar além do comportamento superficial e perceber a dimensão simbólica de cada gesto. Assim, o teste não é apenas sobre você passar ou falhar, mas sobre abrir espaço para um encontro verdadeiro, onde dois mundos internos podem se reconhecer e se aceitar mutuamente. Nos primeiros estágios de uma conexão emocional, a projeção é um fenômeno quase inevitável. Carl Jung descreveu a projeção como o ato de atribuir ao outro qualidades, intenções ou características que, na realidade, pertencem ao nosso próprio mundo interno. Esse processo, longe de ser apenas um erro de percepção, é uma tentativa inconsciente de reconhecer em alguém aspectos que desejamos, tememos ou ainda não integramos em nós mesmos. Quando alguém começa a se interessar por você de maneira mais profunda, essa projeção pode assumir um papel central nos chamados testes emocionais. No início, a pessoa pode idealizar você, vendo em seus gestos, falas e atitudes a confirmação de que é exatamente aquilo que ela buscava. Essa idealização cria um campo de expectativas, e os testes funcionam como pequenos experimentos para verificar se a imagem projetada se sustenta na realidade. Por exemplo, ela pode observar como você reage a uma contradição, a um momento de frustração ou a uma situação que exige vulnerabilidade. Esses momentos não são necessariamente planejados de forma consciente. Eles emergem como resposta ao medo de que a fantasia construída desmorone. Por outro lado, a projeção não se limita à idealização positiva. Muitas vezes, feridas emocionais do passado e inseguranças acumuladas também são projetadas. Assim,
Um teste pode envolver uma provocação que desperte ciúmes, impaciência ou sensação de rejeição, apenas para ver se o outro confirma antigas dores ou se oferece uma nova narrativa. É nesse ponto que os relacionamentos começam a revelar sua verdadeira função transformadora: servir como espelhos para que possamos enxergar o que ainda não reconhecemos em nós mesmos. A projeção também atua como filtro seletivo. Quando os testes confirmam o que a pessoa deseja acreditar, a conexão tende a se aprofundar rapidamente. Mas se eles expõem inconsistências com a imagem projetada, podem gerar distanciamento. Esse movimento não é em si uma questão de certo ou errado. Trata-se de um processo psicológico natural que busca coerência entre expectativa e realidade. O desafio é que, muitas vezes, a coerência esperada não corresponde à complexidade real do outro, e isso pode levar a mal-entendidos e julgamentos precipitados. Na perspectiva junguiana, reconhecer que estamos projetando é o primeiro passo para nos libertarmos da necessidade de controlar ou testar excessivamente o outro. Quando conseguimos perceber que o que vemos é, em parte, um reflexo de nosso próprio inconsciente, abrimos espaço para uma interação mais autêntica. Isso não significa eliminar completamente os testes, afinal, o impulso de buscar segurança emocional é legítimo, mas transformar esses testes em oportunidades de diálogo aberto, curiosidade genuína e aceitação mútua. Em última análise, compreender a influência da projeção nos primeiros testes emocionais é reconhecer que o relacionamento serve como palco para a nossa própria individuação. Cada teste, cada reação observada, é uma chance de enxergar não apenas quem o outro é, mas também quem nós somos, e como estamos dispostos a integrar nossas luzes e sombras no encontro com o outro. A sombra, segundo Carl Jung, é o conjunto de aspectos da personalidade que reprimimos ou não reconhecemos em nós mesmos. São qualidades, impulsos e desejos que, por motivos sociais, culturais ou pessoais, aprendemos a considerar inaceitáveis e, por isso, empurramos para o inconsciente. No entanto, a sombra não desaparece. Ela encontra formas sutis de se manifestar, especialmente nos relacionamentos íntimos, onde a vulnerabilidade e a intensidade emocional favorecem sua emergência. Nos estágios iniciais de uma relação, quando alguém começa a se interessar de forma genuína, a sombra pode se tornar um elemento central nos testes emocionais. Esses testes podem ser momentos em que a pessoa expõe, de forma indireta, partes de si que normalmente mantém escondidas para ver como o outro reage. Isso pode acontecer em conversas profundas, em pequenas provocações ou em situações onde comportamentos menos polidos aparecem de forma espontânea. Por exemplo, alguém pode, sem perceber, mostrar traços de ciúme, competitividade, insegurança ou raiva, observando se o outro irá acolher ou rejeitar essas expressões. Isso não significa que a intenção seja manipular. É um movimento instintivo do inconsciente, tentando garantir que, se o relacionamento avançar, haverá espaço seguro para a totalidade da pessoa, não apenas para a sua versão idealizada. A sombra também pode se projetar no outro, criando mal-entendidos. Uma pessoa que teme ser controlada pode interpretar gestos de cuidado como tentativas de domínio. Alguém que carrega culpa pode enxergar críticas onde não há. Nesses casos, os testes emocionais podem surgir como confrontos sutis, tentativas de provar que a percepção negativa está correta, confirmando crenças antigas. Reconhecer a presença da sombra nesses desafios iniciais é fundamental para não confundir o teste inconsciente com uma falta de interesse ou um ataque pessoal. Na verdade, o surgimento da sombra pode ser um sinal de que a relação está ganhando profundidade, pois somente quando existe abertura emocional é que mostramos o que normalmente ocultamos. Jung defendia que integrar a sombra, isto é, aceitar que ela faz parte de nós, é essencial para alcançar a individuação. No contexto dos testes emocionais, isso significa estar disposto a reconhecer nossas reações e comportamentos como oportunidades de autoconhecimento, e não apenas como respostas aos gestos do outro. Quando ambas as partes encaram a sombra com maturidade, os testes deixam de ser ameaças
e se transformam em pontes para um vínculo mais autêntico. Em última análise, a sombra é um convite para o encontro verdadeiro. Se conseguimos atravessar esses momentos, sem negar ou julgar precipitadamente, criamos um espaço onde o amor não precisa se sustentar apenas na perfeição aparente, mas pode florescer no terreno fértil da imperfeição compartilhada. É nesse solo que as relações ganham profundidade, pois nele está plantada a semente de uma conexão que reconhece e honra toda a complexidade da alma humana. Nem todos os testes emocionais são claros ou declarados. Muitas vezes, eles se manifestam de maneira silenciosa, em gestos aparentemente simples, mas carregados de significado inconsciente. Esses sinais sutis podem passar despercebidos para quem não está atento, mas na ótica junguiana representam momentos-chave em que o inconsciente busca confirmar se o vínculo é seguro e verdadeiro. Um sinal comum é a introdução de pequenas contradições ou mudanças de comportamento. A pessoa pode agir de forma mais distante em um dia e, no seguinte, demonstrar carinho ou interesse, observando como você lida com a instabilidade. Esse vai e vem não significa necessariamente indecisão, mas pode ser um teste para verificar se você mantém consistência emocional mesmo diante de oscilações. Outro sinal é a criação de situações em que você precise revelar algo sobre si. Pode ser uma pergunta mais íntima do que o habitual ou um comentário que toque em valores e limites pessoais. A intenção, consciente ou não, é ver se existe compatibilidade em níveis mais profundos do que a conversa superficial. O humor também pode ser usado como ferramenta de teste. Piadas provocativas, ironias leves ou comentários ambíguos podem medir sua sensibilidade, senso de humor e capacidade de lidar com zonas cinzentas. Em muitos casos, a reação emocional é mais observada do que a resposta verbal. Há ainda a exposição de fragilidades discretas, como mencionar uma insegurança, uma decepção passada ou um defeito assumido, para verificar se haverá acolhimento ou julgamento. Esse gesto, embora possa parecer pequeno, é um passo importante para medir a empatia do outro. O silêncio é outro recurso poderoso. Uma pausa prolongada em uma conversa, uma demora para responder mensagens ou um distanciamento súbito podem não ser fruto de desinteresse, mas de observação. O que se busca, nesse caso, é perceber se o vínculo resiste sem a necessidade de validação constante. Segundo Jung, esses sinais têm um papel simbólico. Eles representam o diálogo entre consciente e inconsciente. O comportamento externo é apenas a ponta visível de um processo interno que busca segurança emocional. Por isso, ao perceber tais movimentos, é importante não reagir de forma impulsiva ou defensiva, mas sim enxergá-los como oportunidades para praticar presença e autoconhecimento. Entender esses sinais sutis ajuda a evitar interpretações precipitadas e fortalece a conexão. Quando respondemos de maneira equilibrada e genuína, mostramos que estamos dispostos a construir uma relação baseada não apenas em idealizações, mas em presença real e maturidade emocional. No fim, esses testes silenciosos não têm como objetivo apenas avaliar o outro, mas criar um espaço onde duas pessoas possam se encontrar sem máscaras, permitindo que o vínculo se desenvolva de forma sólida e consciente. Responder a testes emocionais de maneira consciente não significa passar neles, mas transformar cada situação em uma oportunidade de aprofundar o vínculo e fortalecer a própria presença emocional. Na perspectiva junguiana, isso envolve agir com clareza, autenticidade e integração entre os aspectos conscientes e inconscientes da psique. O primeiro passo é cultivar a autoconsciência. Quando você percebe que está sendo testado, em vez de reagir de forma automática, seja tentando agradar, seja ficando na defensiva, é fundamental fazer uma pausa interna. Essa pausa permite observar suas emoções e identificar se alguma reação vem de feridas antigas ou de projeções. Ao reconhecer esses gatilhos, você evita repetir padrões e abre espaço para respostas mais equilibradas. A empatia é outro elemento essencial. Muitas vezes, o teste não é sobre você,
mas sobre as inseguranças e necessidades do outro. Ao responder com compreensão e sem julgamento, você mostra que existe espaço para que ambos expressem não apenas as virtudes, mas também as vulnerabilidades. Isso não significa aceitar comportamentos desrespeitosos, mas sim criar um clima onde seja seguro conversar sobre o que está acontecendo. A comunicação clara é uma ferramenta poderosa nesse processo. Expressar de forma serena o que você percebe e sente pode quebrar ciclos de mal-entendidos. Por exemplo, dizer algo como: "Senti que você estava me observando nessa situação, posso saber o que você pensou?" Transforma um momento de tensão em um convite para o diálogo. Esse tipo de interação não apenas desarma defesas, mas também demonstra maturidade emocional. Outro ponto é manter a autenticidade. Há uma tentação comum de performar a versão ideal de si mesmo para impressionar, mas isso cria vínculos frágeis. Responder de forma verdadeira, mesmo que revele imperfeições, constrói confiança sólida, pois mostra que você não está apenas tentando se encaixar em expectativas externas. Jung ressaltava que os relacionamentos têm o potencial de nos levar à individuação, e isso só acontece quando conseguimos estar inteiros na relação. Ao responder aos testes com equilíbrio, você envia a mensagem de que está presente como um ser humano completo, com luz e sombra, e disposto a caminhar lado a lado, em vez de atuar a partir de máscaras. Por fim, é importante lembrar que responder de forma construtiva não significa sempre corresponder às expectativas implícitas. Às vezes, a resposta mais saudável é estabelecer limites claros, mostrando que você respeita tanto o outro quanto a si mesmo. Isso, longe de criar afastamento, tende a gerar respeito mútuo e abrir espaço para um vínculo mais autêntico. Quando um teste é enfrentado com consciência, ele deixa de ser um obstáculo e se torna um degrau para a construção de uma relação madura. Nesse sentido, cada desafio não é apenas um momento de avaliação, mas um convite para que ambos se encontrem de forma verdadeira, reconhecendo e honrando a complexidade que cada um carrega. Todo início de relacionamento é um território fértil para descobertas, mas também para inseguranças e projeções. Os testes emocionais, por mais desconfortáveis que possam parecer, revelam-se como um diálogo silencioso entre duas almas que ainda estão aprendendo a se enxergar de forma genuína. Na visão de Carl Jung, cada teste é mais do que um obstáculo. É um espelho que reflete não apenas a imagem do outro, mas também as partes de nós que precisam ser reconhecidas e integradas. Responder a esses momentos com consciência, empatia e autenticidade é construir uma base sólida para que a conexão cresça sem depender de ilusões. Isso significa permitir que luz e sombra convivam, que imperfeições sejam aceitas e que a relação se torne um espaço seguro para a expressão plena do ser. Se a sua jornada envolve compreender e atravessar esses testes com maturidade, saiba que cada passo nesse caminho o aproxima não só de uma relação mais verdadeira, mas também de um encontro mais profundo consigo mesmo. Inscreva-se no canal para continuar explorando temas como este e clique no vídeo que aparece na tela agora para dar o próximo passo rumo a uma transformação pessoal consciente e poderosa.